E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então, esse livro aqui que eu até trouxe de você para presente, Rastros do Oculto, ele era um livro bem mais fino. Né? É o mesmo conteúdo, a diagramação ficou mais ampla, mais robusta, eles respeitam a licença poética, né? Porque isso é muito importante para o escritor, então não interfere no conteúdo, fizeram ilustrações, a capa ficou muito show, né? Tridimensional. E é um livro bem interessante, porque ele abarca tanto a história do diabo, né? Como basicamente é sobre a história do diabo? A história do diabo e a sua influência na história. Que antes não tinha esse elemento diabo, né? Na antiguidade. Ele é 4.000 antes de Cristo. O diabo não está acompanhando o ser humano desde o começo? A ideia do mal, a ideia do diabo? Não, isso foi construído, na verdade. Né? Então, quando a gente vai lá para o berço da humanidade, da Mesopotâmia, que equivale hoje ao Iraque, Síria, Turquia, Palestina, né? Nós vemos que aquelas civilizações de 4 a 7.000 a.C., são os primeiros dados que a gente tem de civilização, eles não acreditavam nessa personificação do mal. Então, para eles eram deuses, eram politeístas, e quando alguma coisa ia bem, tinha uma boa colheita, não tinha guerra, não tinha peste, Deus estava feliz. Os deuses estavam felizes. Então, eles faziam rituais de dádivas aos deuses, né? Rituais de agradecimento. Ofertas? Ofertas para os deuses, né? Faziam rituais para isso, de agradecimento, né? Agora, quando tinha alguma coisa ruim, né, tinham guerras, uma má colheita, por exemplo, eles interpretavam como uma face zangada dos deuses. Aí eles faziam também rituais para aplacar a ira dos deuses. Mas Deus era tudo Deus. Não era essencialmente bom como a gente tem a ideia do nosso Deus hoje em dia. Não, ele era meio pendular. Né? Ele era humano, era mais perto dos humanos. Tinha paixão, tinha ódio, tinha... Exato, então assim, dependia meio do humor, né? Se alguma coisa... Então, como eles não sabiam medir, fizemos alguma coisa errada. Tentando agradar. O que será que a gente fez de errado? Exatamente. Aí faziam rituais para aplacar a ira dos deuses, para ver se a coisa melhorava. Então assim foi por muito tempo, né? Sumérios, acádios. Com os sumérios a gente começa a ganhar um corpo diferente, porque a gente tem mais registro a respeito deles, surgiram mais ou menos 3.000 a.C. Eles inventaram a primeira forma de escrita, que são os cuneiformes. Aí, através disso, a gente tem uma ideia de como funcionava a dinâmica religiosa deles. Mas eles ainda não tinham o arquétipo do mal, não existia isso. Eram deuses. E aí, aos poucos, eles foram elegendo sempre um deus majoritário. Ele era Enlil para os sumérios, era Marduk para os babilônios, né? Então, mais sempre pra frente vai ter Zeus, né? Então sempre tinha um deus majoritário. Até mesmo no Antigo Egito, né? Um sistema politeísta. Tinha um que estava acima de todos? Pois é, interessante. Eu abarco isso nesse livro. Havia um faraó chamado... Cara, ele falou, abarco isso nesse livro. Ô Lene, quantas vezes você mandou um abarco isso? Eu não sei nem o que é abarco, cara. Eu sei, mas eu vou preferir que ele explique para você. Mas abarcar é o que está contido, né? Sim, que você agrupa. Agrupa, né? Agrupa ali, abarcar. Vai aprendendo aí. Então teve um faraó do Antigo Egito, Amenófis IV. Esse faraó ele teve um start, era um sistema politeísta no Antigo Egito, e ele fala, olha, não, na verdade existe um único Deus que é o criador de todas as coisas, e esses outros deuses derivam desse Deus. Quer dizer, ele teve um insight ali. E ele mudou o nome dele, né, de Amenófis IV para Akhenaton, que significa glória do disco solar, e estabeleceu um único deus, que era o deus Aton. Então ele fez templos para Aton. Aton quer dizer sol. Aton, que é sol. Né? Então ele acreditava que existia um único deus criador de todas as coisas. Então no sistema politeísta vem o faraó e fala, não, vamos fazer algo monoteísta. E aquilo eu não sabia isso criou do um Egito. impacto enorme no Egito, né? Que é considerado até berço do satanismo moderno. É mesmo? É considerado berço porque satanismo. Tem muito os deuses com mistura de animal, né? Animal zoomórficos. Tem os deuses regionais, tem deuses que expande o seu território, que nem Osíris, Isis, Horus. Eles são deuses adorados em toda a extensão, eram adorados em toda a extensão do Egito, Alto Egito e Baixo Egito, né? Então, mas eles não tinham um deus assim mau, né? Tinha o Sete, que posteriormente veio com uma representação do mal, mas ele era um deus assim que balizava as coisas. Tipo, se você fizer alguma coisa errada, você vai estar dando a legitimidade dessa entidade te tocar, te causar um mal, alguma coisa assim. Então vamos lá, vem dos povos antigos, a ideia de deuses
ter o lado bom e o lado ruim. Isso. Aí no Egito começa a ter essa... gradualmente a personificação do mal, gradualmente. Mas né? isso você acha que acontece por quê? Uma coisa interessante, só complementando, é a questão da 1904, que passa para Akhenaton, ele faz templo, Aton, tudo, e ele estabelece um único Deus. Nessa época eles constroem o quê? Eles já constroem pirâmides? Já tinha pirâmide, sim. A pirâmide vem desde o Antigo Egito, né? 4.000 a.C. Então já tinha as pirâmides e tudo mais. Então ele coloca isso. Uma coisa curiosa, que José do Egito, que a gente conhece na Bíblia, ele se casa com a Zenate, né? Que era uma egípcia. E hoje em dia, muitos cristãos interpretam, tem essa questão do receio do julgo desigual. Você está se casando com uma pessoa que de repente, aparentemente, expressa uma fé diferente da sua e seria o julgo desigual. Mas a gente não tem âncora bíblica para sustentar a afirmação, porque o próprio José, ele se casa com uma egípcia, né? Mas o pai dessa egípcia, de Azenate, era sacerdote de Aton, de um deus monoteísta. Então, uma coisa curiosa como Deus trabalha. O próprio Moisés, ele se casou com uma midianita, né? Se casou com Zípora, que não era uma hebreia. Então, é muito subjetivo isso, né? Então, a questão de a interpretação, a leitura que muitos evangélicos especialmente, né, tem disso, é muito deformado, né, muito distorcido, vai contrário, antagônico aos valores bíblicos. Então você acha que casou, você não pode separar, por exemplo, né? Quer dizer, o que Deus uniu, o homem não separa, mas o que Deus não uniu? Tem gente que casa por obrigação, né? Casa porque tem dinheiro, porque toca no louvor, porque é famoso, porque engravidou, e aí aquilo Deus não uniu, e você fica num cativeiro, né? Então, eu acho que a pauta não é essa, Deus quer ver você feliz, né? Então aqui, voltando, não tinha essa questão, não tinha essa questão do arquétipo do mal. Gradualmente foi formando esse arquétipo, essa figura diabólica, ela foi ganhando contornos, e aí sim se estabeleceu algo que representava o mal, né? Mas inicialmente não, era deuses, né? Os gregos e os romanos, como que eles tinham a representação do mal? Pois é, eles também eram politeístas, né? Mas eles também não tinham uma figura que representava o mal absoluto, né? Uma coisa curiosa, vale a pena pontuar, que todas as vezes que o homem procura abranger conhecimento, parece que e você chega mais próximo de valores e vertentes que podem desconstruir aquilo que a sociedade estabelece como uma regra absoluta, porque aí vai o efeito manada, vai o inconsciente coletivo, isso é queimado. A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, pegou fogo, né? Quanto conhecimento que tinha ali, foi perdido, né? Lá, foi perdido. E a falta de conhecimento, eu vejo hoje desdobramento até nas redes sociais, né? Com todo respeito aos terraplanistas aí, mas tem muita gente acredita veementemente que a Terra é plana, né? O que é oca, o que é oca e tudo mais, né? Que é convexa, sei lá. Então, né? E que a NASA tem interesses escusos mas você pega um telescópio amador, você mira para Marte, você vai ver que ele sabe no quê? No Mundial do Palmeiras, cara. Não é mesmo? Tem, não tem? Tem, é incrível, cara. É verdade. Tem louco pra tudo. Os palmeirenses saindo da live agora. Brincadeira. Ou não, né? Pois é. Então você vê, 300 anos antes de Cristo, teve um matemático, Aristóteles, ele fez um cálculo com varas. Pegou umas varas, mediu a sombra do Sol, ele calculou o diâmetro da Terra. 300 antes de Cristo. Olha que ele errou doideira. por questão de 400, 500 metros. Cara, como que um cara desse... Matemático. Então, hoje parece que esse patamar de inteligência se perdeu. Tem tanta coisa poluindo a nossa mente hoje. Isso eu vou incluir agrotóxico e tudo mais, poluição, né? Mas antes a gente... Para comida, né? Para comida, você vê... não tem mais um Beethoven hoje, um Einstein hoje, né? É raro você ter essas mentes brilhantes no nosso dia. Parece que todo mundo faz parte de um grande conglomerado e cada um vai ajudando um pouquinho. Mas não tem aquele cara que é o gênio, né? Porque quando você pensa diferente da maioria, você não é interpretado bem. Jesus, ele foi crucificado por simplesmente ir contra aquele sistema. Galileu, quase ele vai para a fogueira por dizer que a teoria geocêntrica estava errada, né? A igreja, né, que tinha, na época da Inquisição, tinha poder de Estado, de prender, matar e executar qualquer pessoa acusada de heresia. Então ele ficou em prisão domiciliar e teve que desmentir em praça pública, né?
Então a gente vê hoje assim como é que eu vou dizer, uma barreira muito grande para as pessoas aceitarem a verdade, o conhecimento, porque já estão com a mente cauterizada. É aquela coisa que o ministro de propaganda de Hitler estabeleceu. A frase é dele, do Goebbels. Da mentira? Uma mentira contada várias vezes, 1000 vezes, ganha status de verdade. E foi o que Hitler fez. E a gente falou muito dos povos ocidentais. E os orientais, a relação deles com o mal, com essa figura maligna? Parece que lá é diferente, né? Parece que o mal tem o mesmo peso do bem. O lance do... o yin e o yang, eles se complementam. Exato, né? Tem um pouco de mal dentro do bem, tem um pouco de bem dentro do mal. Todos nós temos isso também, né? A gente tem, acho que, entre aspas, aqui, um demônio aprisionado dentro de cada um de nós. Inclusive as obras, os contos, os desenhos, os filmes japoneses, chineses, sempre é aquela figura dúbia, né? Sim. Quando Deus ele é bom, mas ele tem um traço meio estranho, ruim. É diferente como eles lidam, né, com isso bem do bem diferente. E mal. E hoje, até fazendo uma releitura mais maduro, eu vejo que o diabo, ele às vezes tem que fazer estágio com o ser humano. A crueldade humana passa dos patamares. Que já colocaram nas costas dele, né? Eu acho que o diabo fala, não, isso daí é muito simplista, né? Você pisa na bola, a culpa do diabo, influência maligna, né? E não é isso, são escolhas, né? Então nesse livro eu coloco bastante, desde a origem do diabo, a influência dele, o impacto que teve essa figura diabólica na sociedade, né? Porque muita coisa mudou. Hoje a gente perdeu a referência de verdade. Fazendo uma rápida linha cronológica de tempo, Jesus vem, pautando na Bíblia, ele estabelece os valores cristãos. E ele o inimigo de Jesus não eram os adoradores de Baal, adoradores do demônio, nada disso. Eram os fariseus, que eram os guardiões da lei, que eram os caras na sociedade, né? E tinha em paralelo aí os essênios, que mantinham as tradições mais vivas, né? Inclusive há vertentes que provavelmente Jesus tenha feito parte desse grupo dos essênios, né? Até os pergaminhos do Mar Morto provavelmente foram os essênios que colocaram ali. E foi descoberto uma época estratégia, bem na época que Israel torna-se nação. Então tem muita coisa que se conecta na sociedade. Então, esse arquétipo do diabo, hoje eu vejo que o ser humano ele é capaz de fazer verdadeiras atrocidades. Então, Jesus não teve problema. Quem deu problema para Jesus foram os fariseus. Quem mandou crucificar Jesus foi o povo, influenciado pelos fariseus. Quem apedrejou Paulo foram os seres humanos, né? E o amor de Deus, às vezes as pessoas aprendem isso errado, acham que é um Deus vingativo, punitivo. Eu vou pensar 2 exemplos rápidos aqui do amor de Deus. Houve uma ocasião que levaram para Jesus uma mulher adúltera, né? Pega em adultério. Naquele momento histórico era a lei. A graça só começa com a crucificação de Cristo. Aí sim, o véu do templo se rasga, a nova aliança, o sangue da nova aliança, começa a nova aliança, que tem 2 valores: amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí o que acontece? Ali estava vigorando a lei ainda, não tinha graça. Trazem uma mulher para Jesus, pega em flagrante no adultério, e a lei mosaica legitimava eles a apedrejar e matar aquela mulher, que era algo hediondo. Estava dentro da lei isso. Estava dentro da lei, era permitido isso. Então Jesus começa a escrever, perguntam para que a gente faz, né? A lei mosaica manda apedrejar, Jesus escreve na terra. Provavelmente estava escrevendo o pecado dos caras, né? E apontando a setinha ainda, ser mentiroso, ladrão, né? Corrupto e tal. E aí quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Os mais velhos são os primeiros a largarem as pedras, vem os mais novos depois, e fica só Jesus e a mulher. Aí Jesus, o que ele faz? Ele quebrou uma lei que Deus mesmo estabeleceu, que estava dentro dos preceitos mosaicos, em prol do amor. E ele fala para ela: cadê teus acusadores? Não tem nenhum aqui. Eu também não te acuso. Vá, não peques mais. Não cometa mais esse erro, né? Mas o amor foi tão grande que ele sobrepujou a lei que ele mesmo estabeleceu, que Deus estabeleceu, em prol do amor daquela vida, né? Quando o homem come do fruto proibido, segunda questãozinha, está no paraíso, tinha uma única regra, né? Adão e Eva, peladão lá, estava à vontade, feliz, faz o que quiser, só não pode comer o raio do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só isso eles vão e comem. E estava escrito: se você comer desse fruto, certamente morrerás. Então era uma coisa empírica, concreta, não era assim uma possibilidade.
periga de você morrer. E morte era uma separação espiritual, né, irreversível. Só que Deus ele estabelece um plano de redenção para resgatar essa morte. E através de Jesus a gente tem vida em abundância. Então, mais uma vez, Deus ele quebra a sua lei em prol do amor. Então, o amor de Deus é muito mais abrangente do que a gente entende. Hoje a gente ainda vê um Deus vingativo, punitivo, cruel, que condena. E eu acho isso lamentável. E o meio cristão é ensinado assim, né? Então condena. Hoje é muito fácil um cristão, o evangélico, eu me considero cristão, mas especialmente o evangélico, ele se considera um pequeno Deus. Ele julga, sentencia e condena as pessoas aleatoriamente. Tipo, é homoafetivo? Vai pro inferno. Né? Esse aqui faz isso? É inferno. Mas quem somos nós para julgar? Adora Maria. Né? Adora Maria pro inferno, né? Quer dizer, então Maria teve seu peso, né? Por que Deus escolheu Maria? Porque tinha algum significado, ela tinha virtudes, né? Então tem o seu sentido. Eu tenho até vídeo no meu canal sobre isso. Então é muito simplista você apontar. Hoje eu tenho amigos espíritas, budistas, muçulmanos, eu não tenho conflito nenhum com eles. E ainda com pra gente fechar esse assunto do mal, do jeito que a gente falou, dá a impressão então que o mal não existe, que o problema é ser humano, mas o demônio, a figura do mal, ele é real mesmo? Ele é real, porque a Bíblia fala do mal. Jesus expulsou demônios, né? Então, conta a história, né, do querubim ungido, tal, que é expulso, que acaba levando a terça parte dos anjos. Então, você vê o poder de persuasão e inteligência dessa entidade é incrível. Nos meus livros eu passo só um verniz da doutrina, porque a doutrina satânica, ela te envolve. Se você não conhece a história, ela pira a sua... Você acredita que o mal é bom, né? E que Deus é totalmente equivocado. Então, o mal existe, sim, mas ele não pode, por exemplo, causar ódio no seu coração. Ele não pode plantar ódio. Não pode plantar raiva, soberba, ganância. Isso você gera, o ser humano gera. Quando você gera isso, você vibra numa frequência negativa para facilitar o entendimento. Como essa entidade, né, esses anjos caídos, estão vibrando nessa frequência negativa também, você atrai essas entidades para você, que está na mesma simbiose que eles, e eles vão potencializar aquilo em você. Então você vai ter mais ódio, mais raiva, mais ganância. E eu vejo que muitos líderes evangélicos se perderam por causa disso, né? Porque deixaram o que a Bíblia fala, vigiar e orar sem cessar. Aquele que está em pé que vigia para que não caia. Porque a Bíblia coloca Salomão, o cara mais inteligente da terra, riquíssimo, filho de um homem segundo o coração de Deus, caiu, né? Caiu, fez presepado. Quem sou eu, né? Ou você aí para dizer que não vai errar? Então, se eu deixar de vigiar e orar, eu caio. É uma certeza cartesiana. Eu tenho que me policiar o tempo todo, tenho que pedir a graça de Deus todos os dias. Mas como saber se aquele mal, ou aquela ideia maligna está vindo de mim ou é uma coisa do demônio? Tem essa divisão? Acho que sempre começa do ser humano, né? O demônio, ele potencializa aquilo. Você tem que abrir uma brecha. Você tem que abrir uma brecha. Porque a Bíblia fala que maldição sem causa não encontra pouso. E até que você pega o versículo, a raiz, ela faz uma alegoria com o voo migratório das andorinhas. Assim como as andorinhas vão e voltam, assim também maldição sem causa não encontra pouso. Então, seria mais ou menos assim. Eu estou numa vibração positiva, procuro ter minha fé com Deus, eu erro, eu falho, eu sangro, eu choro. Não sou perfeito, mas eu procuro fazer a coisa certa. Não existe ser humano perfeito, só Jesus foi. Mas eu procuro fazer a coisa certa, procuro ter uma vida com Deus. Então alguém lançou um feitiço contra mim, né? Que deve estar cheio de maluco aí que deve fazer isso, né? Inclusive o Baunilha lá deve fazer isso, né? Então... Baunilha acho que é o vanilla que você falou. Mas é baunilha em inglês, né? Não é? Isso, aliás, né? Só explicando pro pessoal que o vanilla, ele desmarcou com a gente, não foi isso? Ele cancelou. Por que ele cancelou? Ele disse que não faz live às 14 da tarde, né? Só à noite, mas a gente marcou com ele. Mas a gente marcou às 14 e ele topou. E aí na hora ele disse que a congregação dele não tinha liberado ele pra fazer às 14. Pois é. Eu acho que tinha que ser às... Não tem um lance das 3 da manhã? De repente às 3 da manhã, né? Sei lá, mas aí assim, eu fiz parte de uma seita satânica e lá eles têm honra, eles têm dignidade, eles respeitam a palavra, isso é muito valorizado. Uma máfia, eu fiquei bem chateado, uma máfia chinesa, máfia italiana e Yakuza, a palavra vale muito. Exato, o cara marcou com a gente, satanista desmarcou. Sem palavra. Talvez ele tenha ficado enciumado porque o Mastral tava às 7 horas da noite e ele tava às 2, né? O que não tem nada a ver, porque vários vídeos, várias lives que a gente teve às 2,
estão entre os 10 mais vistos aqui. Não é um horário pior ou melhor, né? Pois é. Exatamente. São dois horários E diferentes. assim, já que ele quer escada, né? Ele seria uma oportunidade, uma vitrine para ele. Pena, Detona pena. o Daniel aí, de Pena. repente ele ganha uma escadinha, né? Ganha Mas um pouco de ele te visualização. detona nas redes dele? Eu não acompanho nada dele, mas meus seguidores às vezes falam, tem um satanista do TikTok, meu, né? Tem satanista fala no TikTok, cara? Não, de verdade não, isso é ridículo, né? É como um agente secreto aparecer na rede social e falar, eu sou agente secreto. Entendi. Acabou o segredo. O diabo é inteligente, abre nas sombras. Aliás, o diabo odeia gente burra. Ele vai recrutar pessoas inteligentes, ele não recruta gente burra, né? Então, não, nada a ver. Não tá há anos-luz. É um simpatizante do satanismo, É um né? simpatizante. É, um simpatizante, gosta do diabo, fala isso pra chamar atenção, mas tá anos-luz isso. Gostar do diabo não significa que você vai ser usado por ele. Você Ou pode vai? ser usado É? pelo diabo, sim, né? Mas você não vai ter um pacto, uma aliança, ele não vai estar a seu favor. Você não- Entendi. né? Ele vai só usar e vai te usar, pronto, acabou. jogar fora dele. Jogar fora. Então, só voltando, eu falei, tem gente que certamente faz feitiço contra mim, isso aí sempre existiu, né? Mas não funciona, não pega, né? Então, a maldição sem causa não encontra pouso. Então, se eu procuro ter uma vida com Deus, o feitiço vem, bate, digamos, entre aspas, nessa blindagem espiritual, ricocheteia e volta. Aí vem aquela frase, o feitiço voltou contra o feiticeiro, né? Então, volta para aquela pessoa com o dobro da força que ele lançou. Entendi. Então, o que eu procuro fazer é estar no centro da vontade de Deus, né? Procurar fazer as coisas certas, né? Não prejudicar as pessoas. Acho que esse é o principal. Hoje você vai ter uma vida boa, né? Quando você faz diferença na vida das pessoas, né? Quando aquela pessoa sorri, você consegue trazer um sorriso para alguém que aquela pessoa não sorriria se não fosse você, né? Você consegue ajudar alguém que ela não teria aquela ajuda se você não interferisse. Então, nós somos programados para isso. Inclusive tem uma recompensa. O nosso cérebro foi projetado para isso. Ele te recompensa com dopamina, serotonina, noradrenalina, com enzimas do prazer. Wesley, que ele falou bastante sobre isso. Todas as vezes que você faz o bem para alguém, em especial alguém que não possa te retribuir, né? Quando alguém retribui, já virou interesse, né? Você está jogando uma sementinha, vai que um dia precisa daquele favor, o corpo né? de recompensa é porque é uma coisa boa, né? É uma coisa boa. Nós somos programados para isso, Putz, né? Então, Deus projetou a gente assim para fazer o bem. E então, quando você faz uma coisa que você não tem muita certeza, você fica mal, né? Fica você mal. fala, putz, eu fiz uma coisa, mesmo sem intenção, mas fala, prejudiquei uma pessoa, ou posso prejudicar, você fica Exato, mal. fica mal. Eu fico, né? Tem gente que parece que não. Então, tem gente por que quê? faz a maldade, é consciente do que faz. Já pelo Está mal? dominado, sim, porque vibrou na frequência, as entidades potencializam aquilo e ele vê aquela maldade como um ato normal, né? Os fins para essa pessoa, seja ela quem for, justificam os meios justificam os fins. Não importa o que ela vai fazer. Eu já fui traído, já fui roubado, já fui enganado N vezes e as pessoas agem com uma frieza espantosa. É incrível, né? É inacreditável. A pessoa que mente, te engana, te rouba. Sim. E eu também já passei por isso, e até recentemente. E pessoas próximas, né? Próximas. Tipo Judas, sabe? Te trai com um beijo. A pessoa te olha nos olhos e fala uma mentira. E ok, ela acha que tá tudo bem. Você sabe que é mentira e você fala, Exato. tá bom. Deixa essa pessoa achar que eu tô sendo enganado, deixa. Só vai fazer mal pra ela, né? Só vai fazer mal para ela. E por incrível que pareça, eu não falo isso da boca pra fora, eu torço muito por essas pessoas darem certo na vida, até pra parar de encher o saco, né? Porque se elas tiverem sucesso, encontrar a luz, encontrar alguma coisa boa... É porque a gente não tem nada para fazer, né? Parece que, sei lá, nada preenche. Então, exatamente. é gente que nada faz e critica quem faz. Exato. Né? Então, quer brilhar da maneira errada. É.